Bom, se você já programava ali por 2014, você com certeza acompanhou a evolução, a criação do Docker e também a popularização de coisas como JavaScript no back-end com o Node.js e provavelmente já ouviu falar do termo microserviços. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que são os microserviços, onde eles são usados, o que difere para um monolito e o que é um monolito, e principalmente, por que eu acho que você não deveria usar microserviços? Bom, antes de mais nada, para quem não sabe o que significa, eu preciso definir o que é um monolito. Para quem já trabalhou, seja com a PHP Vanilla, ou com frameworks como Laravel, Symfony, ou Rails no Ruby, ou Django no Python, você provavelmente já trabalhou com monolitos. Dá para pensar no monolito como uma aplicação grande, que tem várias responsabilidades, vários componentes. Então, por exemplo, o Twitter começou como um monolito, era escrito em Rails, e aí dentro da aplicação Rails você tinha a parte de criar um tweet, de editar um perfil, de seguir gente, de ver perfis, tudo isso dentro de uma grande aplicação. Em resumo, isso é um monolito. Quando você faz lá uma aplicação que tem um CRUD de adicionar usuário, adicionar alguma coisa, editar tudo dentro de um app só, geralmente isso é um monolito. Já a arquitetura de microserviços, que existe há um tempo, mas foi bastante popularizada com a chegada do Docker e também com a popularização do Node, difere um pouquinho da de monolito. O que acontece? Enquanto no monolito você tem uma aplicação grande com diversos componentes, por exemplo, vamos pegar a Uber como exemplo. Você tem a criação de conta, você tem login, você tem a busca por uma corrida, você tem o pagamento pela corrida e depois você tem a atribuição da corrida para algum motorista. Numa aplicação de microserviços, ou melhor, numa aplicação monolítica, você tem um aplicativo grandão que faz tudo isso, tem vários componentes, tem cada um desses componentes. Já numa aplicação baseada em microserviços, cada componente desses, na verdade, é uma aplicação à parte. Cada um deles é um serviço. Então, a autenticação é um serviço, a busca pela corrida pode ser outro serviço, a efetuação, a atribuição da corrida a um motorista, o pagamento, pode ser um terceiro serviço, e esses serviços são completamente independentes entre si. Essa que é a pegada de microserviços. Então, digamos que você tem algumas pessoas trabalhando no serviço de autenticação, outras no serviço de busca de corrida. Essas pessoas não precisam saber como o serviço do outro funciona, os serviços não precisam ter a mesma linguagem, os serviços não precisam ter a mesma equipe, não precisam estar no mesmo repositório. Eles devem funcionar como aplicativos à parte. A atribuição de corrida deve conseguir funcionar completamente sozinha, sem depender de ninguém. O serviço de pagamentos deve também conseguir trabalhar completamente sozinho. Se você fizesse deploy só dele, ele deve funcionar sozinho, sem mais nenhum outro serviço. E, basicamente, isso são os microserviços. Você pega esses componentes, o que no monolito seriam componentes da aplicação, e você desmembra isso em diferentes aplicações, que são coordenadas por um elemento central, tem alguém orquestrando, mas elas são aplicações por si só, elas conseguem funcionar sozinhas. Ou seja, se você já trabalhou com Rails, com Django, com Laravel, você provavelmente trabalhou com monolitos. Tem como fazer uma arquitetura de microserviços com isso? Tem sim, mas é incomum. Para quem é da área do Node, de Go, é bem mais comum a gente ter microserviços nessas linguagens. E os serviços geralmente são micro mesmo, eles têm uma responsabilidade pequena e é somente isso. Então você acaba com vários serviços pequenos que compõem uma grande aplicação, ou seja, vários aplicativos pequenos que compõem uma aplicação maior. Bom, a primeira vantagem de microserviços, como eu falei, ou de uma arquitetura baseada em serviços em geral, é a independência. O serviço de geração de corridas não precisa depender do serviço de pagamento, que não precisa depender do serviço de autenticação, que não precisa depender do serviço, sei lá, do serviço que mostra para o motorista as corridas disponíveis. Eles são todos independentes, todos funcionam sozinho. Claro que para o aplicativo funcionar tem que ter uma orquestração, mas eles são independentes, ou seja, cada um tem seu próprio deploy, cada um tem seu próprio time. Eles podem estar escritos em linguagens diferentes. O serviço de corrida não precisa ser na mesma linguagem do de autenticação, por exemplo, podem ser coisas distintas. E os times podem ser separados. Uma pessoa que trabalha
no serviço de pagamentos, não precisa necessariamente saber como o serviço de corridas funciona. Ele deve conseguir trabalhar sozinho nisso, sem depender dos outros serviços. Ou seja, o desenvolvimento consegue ser separado. Enquanto que no monolito, geralmente, componentes dependem entre si, você acaba tendo que ter uma noção maior da aplicação. Mas em microserviços, se você souber como o seu serviço específico funciona, você consegue fazer qualquer coisa relacionada a ele. Não tem essa interdependência como tem no monolito. E por conta dessa independência, você tem uma possível agilidade. Então, bora pegar aqui o exemplo da Uber. Tem, sei lá, 1000 engenheiros. E você tem diversas microaplicações que compõem o aplicativo da Uber. Enquanto que com o monolito, você ia ter basicamente gente pisando no pé dos outros, um monte de pull request com conflito para dar merge. As pessoas têm que ter um conhecimento maior da aplicação. Com microserviços, cada time consegue se mover independente. Então, não sei, talvez a melhor linguagem para esse problema seja Go, talvez a melhor linguagem para o outro problema seja JavaScript. Então, você consegue contratar um expert em Go para isso e um expert em JavaScript para aquilo. Você consegue ter deploys independentes. Talvez, não sei, a aplicação que gera as corridas precisa de mais desenvolvimento, mais manutenção, mais deploys. Você não depende de fazer o deploy de todo o resto, ou de ter a aprovação de todo o resto, ou garantir que todo o resto esteja funcionando. Você consegue trabalhar independentemente nessa aplicação de corridas, fazer o que precisa nela, rodar os testes dela independentemente e fazer também os deploys independentemente. Ou seja, você desmembra uma aplicação grandona em várias aplicaçõezinhas independentes com seus próprios times. Existe a possibilidade do mesmo engenheiro trabalhar em 2 times? Existe, mas em empresas grandes é incomum. Geralmente, quando você vai trabalhar na Uber, por exemplo, você tem um time específico e você tem uma aplicaçãozinha, que não é zinha, é bem grande, para cuidar. Ou seja, você consegue colocar vários engenheiros para basicamente trabalhar em paralelo. Enquanto que com um monolito, para quem já trabalhou em monolito com muitas pessoas, sabe que é um pouquinho complicado, principalmente pela interdependência entre os componentes. Quando você desmembra isso em serviços menores, e um não precisa saber do contexto do outro, você basicamente anula esse problema. Então, cada time consegue mover independentemente e publicar as suas features ou bugs, etc., correção de bugs, muito rapidamente. Essa é a segunda vantagem que eu vejo entre muitas de microserviços. Bom, de cara assim, essas 2 vantagens parecem excelentes. Mas, como eu falei no início do vídeo, esse vídeo é sobre por que você não deve usar uma arquitetura de microserviços. Como eu falei da agilidade e da independência, isso é ótimo, mas também isso pode ser um grande problema. E eu já vou explicar por quê. É muito fácil pensar em escalabilidade, o que eu falei de ter os engenheiros trabalhando em paralelo, de ter cada aplicação funcionando individualmente. Ou seja, se der um bug no sistema de pagamentos do motorista na Uber, a parte de corrida continua funcionando normal, a parte de login continua funcionando normal, a parte de perfil continua funcionando normal. Isso é muito legal. Mas o problema é que não adianta você querer ter infraestrutura de empresa gigante numa empresa que não é gigante. No papel, é tudo muito bonitinho, tudo organizadinho em diferentes serviços, etc. Mas, na prática, é bem diferente. Se você não tem o capital da Uber, se você não tem os engenheiros da Uber, se você não tem os gerentes da Uber, você não vai conseguir aplicar isso na vida real. É importante lembrar que se você pega uma aplicação e divide ela em 5 serviços, você tem que cuidar de 5 aplicações diferentes que talvez não estejam na mesma linguagem, você tem que fazer deploy de 5 aplicações diferentes, você tem que testar 5 aplicações diferentes, você tem que orquestrar 5 aplicações diferentes, ou seja, na prática, você tem um aumento de trabalho gigantesco. Isso funciona para o Google, funciona para o Facebook, funciona para Uber, funciona para Lyft, porque eles têm, basicamente, orçamento ilimitado para engenharia. Eles podem contratar 1000 engenheiros, e é por isso que microserviços é interessante para eles. Com o monolito, talvez eles não conseguissem usar esses 1000 engenheiros. Com microserviços e os serviços bem definidos e bem divididos, eles conseguem otimizar o ritmo de trabalho, conseguem otimizar a frequência de novas releases, de novos bug fixes, etc. Muito bem. Mas, se você não tem a estrutura e o orçamento de uma empresa gigante, não adianta tentar ter a mesma arquitetura de uma empresa gigante.
Isso tem nome, isso se chama otimização prematura. Nos últimos anos, eu tenho visto bastante um êxodo para um hype, talvez, em relação a microserviços. E eu vi isso principalmente com a popularização do Node, do Go, do Docker, e também um certo desdém com monolitos. A gente fala que Rails não escala, que Ruby vai morrer, Laravel não escala, etc. Mas isso é tudo otimização prematura. Do que adianta você ter 5 serviços na sua aplicação que serve 10 mil usuários? Ou então, você começar um projeto do zero, atrasar o projeto em meses porque você resolveu adotar uma arquitetura de microserviços. Lembre-se, no papel é bonitinho, mas isso funciona para essas empresas porque eles conseguem alocar vários engenheiros para trabalhar nesses diversos serviços. Se você é uma empresa pequena ou média e você opta por essa arquitetura, a não ser que exista um motivo de engenharia, em geral, você está simplesmente aumentando o tempo que qualquer coisa vai acontecer na sua empresa. Enquanto que no Facebook ou na Uber, se falta gente para trabalhar num serviço novo, eles simplesmente contratam mais gente. Na vida real, na maioria das empresas, isso não é possível. Então, o que acontece é que quando eu vejo, pelo menos a minha experiência com microserviços, na maioria dos casos, é que foi uma decisão de otimização prematura. Geralmente, por alguém que leu algum artigo sobre microserviços ou ficou empolgado com isso e resolveu trazer para o mundo real. Na prática, isso geralmente atrasa muitos projetos, complica muito a frequência de versões da aplicação. Afinal, quer mudar qualquer coisa, tem que trabalhar num projeto diferente, editar aquele projeto, testar, fazer o deploy e tudo mais. Ou seja, o que era para ser uma etapa simples no monolito, basicamente fazer um PR, pedir para alguém revisar e dar deploy, numa arquitetura de microserviços, às vezes, para corrigir um bug que afeta a aplicação, você tem que mexer em diversos serviços. Ou seja, você está basicamente aumentando o trabalho que o único ser humano vai ter. Novamente, é importante reforçar isso. Esse tipo de coisa funciona em empresas grandes porque elas são grandes, porque elas têm orçamento, porque elas têm pessoal qualificado e porque elas têm muitos engenheiros. Na prática, para empresas menores, isso não funciona. E os monolitos, apesar dessa má fama que eles receberam nos últimos anos, principalmente, novamente, como eu falei, com popularização de Go, de Rust, eles funcionam muito bem. O GitHub era um monolito. Eu sei que eles começaram a trocar para microserviços recentemente, mas até 2 anos atrás era um grande monolito. Várias páginas ainda são basicamente renderizadas pelo browser. Facebook, monolito. Tem microserviços, óbvio, mas é um monolito. Basecamp, que é a empresa que meio que cuida do Rails, monolito. Shopify, que, nessa Black Friday processou, se não me engano, 75 bilhões em vendas, algo assim, ou 7 bilhões, não lembro. Monolito também. E são aplicações que recebem uma carga gigantesca e estão aí funcionando bem. Então, se você está pensando em microserviços por performance, ou porque você acha que a sua aplicação vai precisar de uma performance gigantesca, a não ser que você tenha realmente certeza disso. Por exemplo, algumas aplicações são criadas dentro de empresas grandes que você já sabe que elas vão receber uma carga de requisições enorme ou que talvez um endpoint receba muito mais do que o outro. Aí talvez valha a pena pensar numa arquitetura dessas. Mas se você é uma empresa pequena, se você tem um aplicativo pequeno ou médio, na maioria dos casos não faz sentido optar por uma arquitetura de serviços ao invés do monolito tradicional. E, apesar da má fama que ele recebeu recentemente, é bem possível construir monolitos bem estruturados, bem testados, rápidos e que, na prática, são muito mais fáceis de manter do que vários serviços espalhados por aí. Então, basicamente, o que eu vi nos últimos anos são muitas aplicações que tentam utilizar desses conceitos de serviços, às vezes nem são microserviços de verdade, que geram aplicações extremamente complexas, difíceis de manter, difíceis de introduzir alguém nesse código e, como diriam em inglês, over-engineered. Basicamente, a mensagem desse vídeo é: evite a otimização prematura, porque é isso que mata muitas empresas e é isso que faz com que muitos times não cresçam como deveriam. Não otimize prematuramente. Quando você começar a ter um problema, aí você pensa em resolver ele. Mas não tem por que tomar decisões tão drásticas de engenharia, principalmente no início de projetos que não começam gigantes, simplesmente porque, não sei, porque escala melhor, ou porque o Facebook faz,
ou porque o Google faz. Na realidade, eu diria, nunca tenta fazer, na maioria das vezes, o que empresas gigantescas fazem, porque você não está no mesmo contexto que elas. Não adianta se comparar com o Google se você é uma empresa de 20 funcionários. Basicamente, nada do que eles fazem vai funcionar para você. Justamente porque eles têm verba muito maior, eles têm uma equipe muito maior e têm muito mais qualificação. Existe motivo para frameworks como Rails, como Django, como Laravel, como Symfony serem tão fortes ainda hoje. E isso é porque, com esses frameworks, é possível criar aplicações muito robustas, que funcionam bem no dia a dia e que simplesmente entregam o trabalho que você espera. Não estou falando que as coisas novas, mais modernas, são ruins, mas que em muitos casos não é o que a maioria das pessoas precisa. Às vezes, é talvez uma ferramenta relativamente de nicho, que acaba não sendo usada assim. Então, a mensagem desse vídeo não é contra microserviços, porque é uma prática fantástica, mas é contra a otimização prematura e também digamos, preconceito contra monolitos. Os monolitos estão aí, diversas empresas gigantescas dependem deles. Então, com boas práticas, é bem possível fazer monolitos gigantes que sejam fáceis de manter, que sejam bem testados e que todo mundo consiga trabalhar numa boa. E, bom, para finalizar o vídeo, eu venho percebendo que existe meio que uma retomada dos monolitos, principalmente com meio que a volta do Rails, com a popularidade do Laravel, com alguns frameworks de JavaScript também, como o Adonis. Então, o monolito não está morto, e se eu tivesse que argumentar, eu diria que ele está mais popular, está ficando mais popular do que era. Então, sei lá, digamos que desceu um pouquinho, enquanto que microserviços ficou mais popular. Mas agora o que eu estou vendo é que tem muita gente voltando a usar monolitos nas suas aplicações. E eu também tenho visto bastante artigo de pessoas que se frustraram também com uma arquitetura baseada em serviços e, bom, meio que voltaram para o monolito. Então, novamente, esse vídeo não é contra microserviços. Já usei bastante, principalmente em aplicações que têm alguns componentes que diferem bastante dos outros, seja porque teve que usar uma outra linguagem para resolver um certo desafio, ou por causa do tráfego que eles recebem. E nesses casos funciona bem. Mas, como eu falei, não foi algo prematuro. Quando precisou fazer essa mudança, aí nós fizemos. Mas, em geral, é sempre bom começar com o que é mais simples e mais estável. Então, bom, é isso aí. Esses são os motivos porque eu não recomendo microserviços para todo mundo. E se a sua opinião é diferente, pode escrever nos comentários. Ficaria feliz em bater um papo sobre isso. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!